Mauro, vamos falar rapidinho o horário hoje voou, rapaz, sobre os direitos de TV, porque a Libra, né, que tem um bloco de clubes, incluindo o Flamengo, encaminhou a venda de direitos para a Globo, né, o que dificultou a unificação dos clubes, botando pressão nos rivais, né, que estão em outras ligas. Vou deixar você falar, mas pelo que eu entendi, né, existe um risco muito grande, por exemplo, pegando aqui no quintal carioca, da distância de receita de TV, que já é grande do Flamengo para Vasco, Botafogo e Fluminense, se tornar enorme, né? Até. Fala um pouquinho aí sobre isso. O que está acontecendo é o seguinte: existem dois grupos, né? O grupo Liga Forte e a Libra. O Flamengo pertence à Libra. Botafogo, Fluminense e Vasco estão no outro grupo. Investidores apresentaram uma proposta e esse grupo, do qual também fazem parte Internacional e Cruzeiro, por exemplo, entre outros clubes, eles venderam 20% dos direitos de transmissão de forma antecipada por 50 anos. Significa que o presidente desses clubes, o cara que vai estar na presidência, ao final desse acordo, ele possivelmente não nasceu ainda, né? Se o cara tiver aí 40 e poucos anos e tal, 45, 48, até lá, ele ainda vai nascer. É um período muito grande. 50 anos. 50 anos, é meio século. Significa que durante meio século, esses clubes terão 80% daquilo que tiverem direito, né, de arrecadar com venda de direitos de transmissão. E aí você pensa, né, direito de transmissão há 50 anos, gente. Isso foi no começo dos anos 70, né? 73, 74. Naquela época, nem tinha direito de transmissão. O futebol brasileiro começa a partir de 76, 77, quando o Flamengo, com o Márcio Braga, num jogo Flamengo e Fluminense, depois no jogo Flamengo e Confiança, entra com uma liminar e proíbe que as equipes de televisão façam registro de imagem dos jogos do Flamengo, dizendo: o jogo é do Flamengo, vocês quiserem ter que pagar, porque vocês põem na televisão, vocês vendem patrocínio, vocês ganham dinheiro com isso, o espetáculo é nosso, a gente quer participar dessa brincadeira. Lá fora, na Europa, já havia isso, né? Muito bem. O Flamengo foi, na época, muito combatido até por outros clubes. Se você procurar os jornais da época, é até engraçado, que absurdo, não sei o que e tal, mas, enfim, era um movimento meio que natural e o Flamengo foi vanguarda ali com o Márcio Braga e o pessoal, na época, que comandava o Flamengo, a turma da FAF, aquela coisa toda, né? Frente ampla pelo Flamengo. E isso muda completamente, né? Hoje é um dinheiro fundamental para todos os clubes no mundo, né? Pergunta ao Real Madrid se ele quer abrir mão disso. Ninguém vai abrir mão disso, não pode, a televisão é muito importante, embora não seja a única receita do Flamengo, diga-se de passagem. O Flamengo tem outras receitas muito fortes. Então, para começo de conversa, o Flamengo vai... Vamos falar entre os times do Rio de Janeiro. Em relação aos outros três, nos próximos 50 anos, os outros vão receber 80% daquilo que eles conseguirem arrecadar com venda de direitos, o Flamengo recebe 100%. E esse dinheiro foi antecipado. O Fluminense já pegou mais ou menos a metade dos 100 milhões que teria direito nessa antecipação. Quer dizer, os caras anteciparam grana e ficaram com 20% para 50 anos. Boa parte do Fluminense já gastou, o Inter também está gastando boa parte. Botafogo e Vasco são SAFs, então assim, é natural até que as SAFs queiram se capitalizar. O cara não vai se preocupar com daqui a 50 anos. O que o John Textor tem que se preocupar daqui a 50 anos? Ele tem que resolver os problemas imediatos dele. Tem dívida para pagar do Botafogo, tem uma série de questões, está entrando com recuperação judicial, essa coisa toda. Então, na realidade, assim, a tendência é haver um distanciamento, né? Um distanciamento. E agora os times da Libra, né, do qual o Flamengo faz parte, estão inclinados a vender os direitos do brasileiro do ano que vem para a TV Globo. Eles já têm uma proposta, têm um valor, e aí é 100%, porque eles não pegaram antecipação. Então, isso vai gerar um desequilíbrio econômico ainda maior entre os times do Rio e o Flamengo e entre alguns rivais aí, né, de outros estados e tudo mais. Os times de São Paulo não aderiram a esse negócio, né? E o Rodrigo Capello, lá da Sport TV, trouxe uma análise muito boa ontem, que está inclusive no Twitter, até compartilhei, quem quiser vai no meu Twitter, está lá. O Capello, ele conta os bastidores das reuniões que aconteceram recentemente, essa semana, e aí tem um ponto que é bem importante. A presidente do Palmeiras, conta o Capello, foi quem puxou a turma toda da Libra para fechar com a Globo. Nós não temos interesse nas outras propostas que apareçam, tudo, a gente quer fechar aqui com a Globo. Então, quando alguém falar que assim, mamãe Globo ajuda o Flamengo, coisa e tal, sabe que foi a presidente do Palmeiras que sugeriu fechar com a Globo. E os demais acompanharam. E deverão fechar. Ainda não acertaram, mas há uma tendência nesse sentido.
E o que vai acontecer daqui a algum tempo é que vai ter gente reclamando da distribuição dos direitos de TV, do dinheiro, do direito de transmissão, melhor dizendo, porque hoje não é só televisão, né? Sem razão. Deveriam estar mais atentos ao que os seus dirigentes dos seus clubes fazem hoje. E estão fazendo algo que me parece equivocado. Não só para mim, para outros especialistas e tudo mais. Até gravei um vídeo no meu canal, eu trouxe até a palavra do César Grafietti, ele fala sobre isso. Vai acontecer um descolamento ainda maior. Então, prepare-se, porque o Flamengo vai estar mais rico e outros vão estar ou mais pobres ou não tão bem resolvidos financeiramente assim, provavelmente. É isso que deve acontecer. Em relação aos outros times do Rio, é muito claro. Está muito claro que isso está encaminhado nessa direção. A não ser que o Flamengo faça uma bobagem aí, né, nas finanças, o que parece pouco provável, porque nisso o clube tem ido bem. É só olhar os balanços e ver o crescimento do faturamento. O Flamengo bateu o recorde de faturamento sem ganhar uma taça no ano passado. Quer dizer, o Flamengo consegue hoje faturar alto mesmo sem resultado esportivo, gente. Isso é espetacular, sob esse ponto de vista. É claro que o mais importante é que tenha resultado esportivo. Mas para ter resultado esportivo tem que ter time bom. Aí tem que contratar bons jogadores, bons profissionais. O clube tem todas as condições. Todas as condições. E está fazendo parte do bloco que me parece está fazendo um caminho mais razoável. Pegasse esse dinheiro antecipado para quitar dívida, ok. Né? Vou pegar esse dinheiro, vou pagar dívida, eu vou resolver meus problemas imediatos. Eu fico 50 anos com 80%, mas eu não vou ter essas dívidas aqui. Isso vai me dar uma oxigenada para eu fazer outras ações. Mas não. Por isso que o Internacional está contratando tanto. O Internacional pegou essa grana e está contratando. E aí? Como é que vai ser? Lá na frente, o Grêmio não entrou nessa. Você acha que vai acontecer o quê? A tendência é ter um descolamento do Grêmio em relação ao Inter. O Grêmio vai ter mais dinheiro de televisão e talvez mais equilibrado nas suas finanças com relação à dívida e tudo mais. Eu sei que o assunto é meio árido, o pessoal não gosta muito, mas é importante que o torcedor tente entender isso. Porque amanhã vai ter o mesmo chororô. Esse acordo que está terminando, ele foi inspirado na Premier League. Quando estava no acordo anterior, a galera falava, tem que fazer igual a Premier League. Fizeram. Muda um pouco ali o percentual, né? X% de partes iguais, X% por audiência e X% pelo resultado esportivo. O campeão ganha tanto, o segundo ganha menos, o terceiro ganha menos, então até o final. Muito bem. Na época em que isso foi colocado, esse acordo foi amarrado, o Grafietti esteve num programa lá da ESPN, onde eu trabalhava à época, e ele fez uma apresentação mostrando o seguinte, olha, o Flamengo está com um time mais forte, foi 2016, mais ou menos, o Flamengo agora tem time que compete pelo título, o Flamengo agora está com dinheiro. A tendência é o Flamengo brigar sempre pelas primeiras posições do campeonato. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ali. Ou seja, vai ter uma das maiores premiações, se não a maior, pelo resultado esportivo. Em audiência, o Flamengo, com um time bom, inclusive, vai ter mais ainda. Sempre vai ter muita audiência. Então, no quesito audiência, ele vai também ganhar muitos pontos. A divisão por partes iguais é por partes iguais. Ele não fica em desvantagem, fica em igualdade com seus adversários. E o pay-per-view, ele explicava, estava mudando na época, que era medido em algumas capitais, passou naquele momento a ser medido praticamente em todo o Brasil. E o Flamengo tem o quê? A torcida nacional. O cara que comprava o pay-per-view lá em Teresina, ele não aparecia na medição até então. Só o cara do Rio, de São Paulo e tal. E, claro, o Corinthians tem uma torcida muito grande concentrada em São Paulo. Tem corintiano pelo Brasil inteiro, mas não como flamenguista, que tem tudo quanto é canto aí, em grande número. Então, com essa mudança, ele explicava na época, lá atrás, a tendência é o quê? Os rubro-negros comprarem pay-per-view para ver o Flamengo jogar no Campeonato Brasileiro, no Brasil inteiro, vão entrar na conta. Então, o que vai acontecer? Flamengo com o time mais forte, Flamengo disputando os títulos, torcedor motivado, mais torcedores do Flamengo vão comprar o pay-per-view. E essa conta do pay-per-view vai fazer o Flamengo crescer ainda mais. Ele não fez uma previsão de pitonice, fez uma análise. Falou, olha, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro ainda. Vai aumentar a diferença. Não deu outra. Por que os caras dos clubes de futebol não contrataram alguém como ele para fazer essa projeção técnica na época? Não, fizeram na orelhada. Passou um tempinho, aí tem torcedor, não, que essa distribuição é injusta. Mas quem que quis? Fosse os dirigentes dos seus clubes que quiseram, gente. Então, assim, se comete muitos erros e não se discute com profundidade as decisões. E essa que está sendo tomada agora, já foi tomada pelos clubes que aderiram a essa antecipação de receita, ela vai ter, com toda certeza, efeitos colaterais muito ruins para esses clubes. E para o Flamengo, para o Palmeiras, para alguns outros, vai ser bom. Vai ser bom. Eu falo Flamengo e Palmeiras porque assim, o Atlético Mineiro também está nessa, mas já virou SAF, é uma outra pegada, outra situação, vai depender dos investidores. Para o Grêmio vai ser bom. O Grêmio foi um clube que foi rebaixado, mas é um clube que tem uma situação de gestão bem resolvida.
Então é isso. Agora, se o Flamengo vai ter a competência de Manchester City ou algo parecido no futebol, eu não sei. Aí, porque o Marcos Braz continua lá e o paternalismo também continua, porque o Landim também permite, eu acho que, de certa forma, também alimenta essa política paternalista que tanto sabota o Flamengo. Essas foram as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo do dia de hoje. E você está conectado na Flanet TV. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, comente. A sua inscrição é muito importante para que nós possamos prosseguir a cada dia, trazendo até você o melhor conteúdo do futebol brasileiro. Flanet TV, conectando o mundo do esporte até você.